Sejam todos muito bem-vindos a esse evento top, Semana Decisiva, TJ Tocantins, juiz. Nós vamos ter que fazer um milagre aqui nesse nosso horário, porque a gente tem que abordar questões de civil e de processo civil da nossa banca do coração, que é a banca FGV, né? Só que não, né, gente? Mas e aí eu vou ter, gente, eu escolhi algumas questões, tem umas aqui de um gabarito bem polêmico, mas enfim, a gente tá aqui para isso, né? E aí eu coloquei no chat aqui para vocês o link do material, tá? Esse material ele tá disponível no Telegram, tá? Diretor, se você puder me liberar aqui no chat, porque eu acho que ele tá com uma outra senha minha. Ele não tá com essa senha do direito para desesperado. Então, se o diretor estiver me ouvindo, né, a galera do chat aí, só para me liberar, porque eu coloquei aqui, né, o linkzinho, né, acho que é o Matheus. O Matheus que está aqui com a gente hoje. Matheus, libera para mim o acesso do direito para desesperado pro chat, porque aí eu coloco de novo aqui o link para a galera. Esse material vai para a plataforma de assinantes também, tá? Mas aí seria uma forma mais fácil de vocês conseguirem esse material antes da galera da diagramação mexer, tá? Mas vamos começar logo, gente, que eu tô ansiosa para mostrar aqui os temas para vocês. Gente, a prova de processo civil, eu peguei algumas questões do TJ Santa Catarina, para juiz também, substituto. E aí, assim, eu estava observando, essa prova foi 2025, tá? Eu observei que a banca pegou bem leve na parte de processo civil, tá? Vocês vão ver aqui pelas questões. Bem texto de lei. Já a parte de civil cobrou algumas questões de gabarito polêmico, tá? Envolvendo aí, vocês vão ver, temas de questão de dimensões, né? Existência, validade, eficácia, se algo é ineficaz, se algo é inválido, aquela velha discussão. E aí eu coloquei duas questões de gabarito, assim, bem, né, que vai dar um rebuliço aí, mas a gente discute, tá bom? A gente conversa sobre isso. Pode voltar comigo aqui no Brasil Brasileiro. Esse é o nosso materialzinho. Olha o que eu tenho aqui para vocês, gente. No que concerne a ação de embargos, primeiramente, né, a gente vai colocar umas questões aqui de processo civil, tá bom? A Magda tá na área aí, com certeza. É só me chamar, né? É só o pessoal do Gran Jurídico me chamar que eu venho. Olha aqui, gente. No que concerne a ação de embargos à execução, é correto afirmar o quê? Gente, eu coloquei para vocês nesse material que tá top, dois esqueminhas aqui, ó. É o esqueminha envolvendo execução autônoma de título aqui, ó, execução autônoma de título executivo extrajudicial. Quando a gente tem um título executivo extrajudicial, a gente inicia uma execução autônoma, tá? Depois que é feita a admissibilidade e que o juiz já fixa de cara 10% de honorários advocatícios, que pode chegar até o valor de 20, tudo bem? Então, aqui nós temos 10%, a parte é citada, o executado, porque aqui é um processo de execução, e ele tem três opções. Fazer o pagamento voluntário em 3 dias, tudo bem? A contar da sua citação. Pedir aquele parcelamento Casas Bahia, que é pagar 30% à vista de tudo que eu estou devendo, inclusive custas de honorários, e o restante em até 6 parcelas. Ou ainda apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias. Lembrando que os embargos, eles são um processo incidente distribuído por dependência ao juízo da execução, tá? E que também não possui efeito suspensivo automático. Tá? Gente, esse esqueminha aqui é top. Se você acompanhar esse esquema e os artigos, você consegue fazer uma super revisão. Só que aí eu não deixei vocês na mão não, tá, gente? Eu coloquei esse esquema de execução autônoma e olha aqui o outro, um esqueminha envolvendo cumprimento de sentença, ó, quando eu tenho um título executivo judicial. Porque aqui, quando o título é judicial, a gente sabe que o executado ele é intimado para pagar em 15 dias. Se ele não pagar, vai ter multa de 10%, honorários de 10%, a possibilidade do credor, do exequente, protestar o título, né? Posso requerer ao juiz a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tá? E eu tenho 15 dias para pagamento voluntário e logo em seguida um prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Que aí já é uma petição nos próprios autos, é um incidente processual, que também não possui efeito suspensivo automático, tá? Então, gente, esses dois slides trazem o resumo da execução autônoma
e o que acontece no cumprimento de sentença, tá? Aqui eu foquei, obviamente, na execução envolvendo obrigação pecuniária, de pagar quantia, tá bom? Gente, lembra que eu falei, na execução autônoma, eu posso pagar em 3 dias, eu posso parcelar e eu posso apresentar embargos à execução em 15 dias. Os embargos, por si só, eles não têm efeito suspensivo. Enquanto o pau tá literalmente torando, você está discutindo um monte de coisa nos embargos. Ah, eu estou alegando prescrição, eu estou alegando novação, eu estou alegando que o título se tornou inexequível, a obrigação, imagina, né? Inexigível, inexequível. Eu estou alegando novação, eu estou alegando prescrição da pretensão executiva. Enquanto você está discutindo teses de defesa, a execução está andando normalmente. Depois daquele prazo de pagamento de 3 dias que você não pagou, já começa a execução forçada, penhora de bens, avaliação. Então, se você quiser, você pode pedir o efeito suspensivo para evitar os atos expropriatórios, tá? Não é paralisar tudo completamente, é paralisar, é evitar atos expropriatórios. Então, para você conseguir esse efeito suspensivo nos embargos, você tem que pedir, fazer o requerimento, fundamentar, com base naqueles mesmos requisitos das tutelas provisórias de urgência, probabilidade do direito, perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, e tem que garantir o juízo, com penhora, caução ou depósito. Tudo isso é para conseguir o efeito suspensivo. Tá? Agora, Raquel, eu quero só apresentar embargos mesmo. Aí você não precisa garantir o juízo. Tá? Raquel, eu quero alegar nos meus embargos excesso de execução. Eu não devo isso tudo, não. Beleza. Toda vez que a sua alegação, seja na execução autônoma, seja no cumprimento de sentença, quando você quer alegar excesso, você tem a obrigação de dizer qual é o valor devido e apresentar o demonstrativo, os cálculos, tá? De como você chegou naquele ponto, sob pena daquela sua defesa ser liminarmente indeferida. Pronto, tá? Raquel, se eu estou promovendo uma execução contra 2 ou mais executados, como é que fica a contagem do prazo? Gente, a contagem do prazo aqui é individual. À medida que eu vou juntando os mandados no processo, o prazo para o executado já começa a contar. Tudo bem? A não ser que eles sejam cônjuges. Tá? Então aqui, pode voltar comigo. Eu falei muita coisa, né? Mas olha que interessante. Sobre a ação de embargos à execução. Vocês sabem que embargos à execução é uma inicial, tá? É uma petição inicial distribuída por dependência ao juízo da execução. É um processo incidente. Tá bom. Caso o embargante alegue como causa de pedir o excesso de execução, caber-lhe-á declarar em sua petição o valor que ele entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo. Bingo, né, gente? Já de cara eu marco a letra A. O prazo para o oferecimento dos embargos à execução é de 15 dias, o qual se computa em dobro, se tratar de executados que tenham constituído advogados diferentes de escritórios de advocacia distintos. Cuidado, viu, minha gente? Porque aquela dobra de prazo prevista no artigo 229, quando você tem litisconsortes com advogado diferente, escritório diferente, esse prazo em dobro, ele não se aplica aqui nos embargos, não. E lembrando também que aquele prazo em dobro, do 229, ele só é utilizado quando o processo é físico, viu, Brasil? Quando o processo é eletrônico, não tem dobra de prazo coisa nenhuma. E para os embargos, você tem 10 executados. O prazo de cada um vai contar à medida que eu for juntando o mandado, tá? O prazo de embargos. Raquel, e se eles forem cônjuges? O código diz que aí eu junto os 2 mandados e o prazo é simples, 15 dias, mas ele começaria a contar da juntada do último mandado cumprido, se eles forem cônjuges, tá? Eu vou passar aqui para vocês os artigos. Então aqui não tem essa dobra nos embargos, tudo bem? Caso o juiz inadmita liminarmente a petição por reputar intempestiva, gente, você entrou com os embargos fora do prazo. Então, caso o juiz inadmita liminarmente a petição por reputar intempestiva a demanda, caber-lhe-á proferir uma sentença de improcedência. Gente, se está fora do prazo, a decisão é terminativa. Né? Com aptidão para coisa julgada material? Não. Se eu indeferir liminarmente, é sem mérito. O oferecimento da prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução, constitui uma condição de procedibilidade da demanda? Mentira. Eu só preciso garantir o juízo com penhora, caução ou depósito se eu quiser efeito suspensivo. Isso aqui é diferente lá da execução fiscal, viu, gente? Porque lá existe uma exigência.
da garantia. Aqui não. Aqui eu só preciso garantir o juízo se eu quiser pedir o efeito suspensivo para os embargos à execução. Tá? Porque os embargos por si só não têm efeito suspensivo automático, não tem efeito suspensivo ope legis. No máximo aqui é um efeito suspensivo ope iudices, né? Ou iudices, que você tem que pedir e fundamentar para o magistrado. Muito bem. É vedado ao juiz atribuir efeito suspensivo à demanda. É vedado, gente? Para o fim de obstar o prosseguimento da execução, sob pena de violação à garantia da razoável duração do processo. Nada disso. Tá? Nós temos artigos específicos falando sobre embargos? Temos. Aqui, ó, como é que vai ficar aqui a sua revisão, gente? Deixa eu marcar aqui. Ó, sobre esse assunto, vale a pena a leitura dos seguintes artigos. Eu tô até com o meu código aqui, eu quero só fazer a leitura rapidinho aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, gente. 900. Vamos lá. Vou pegar aqui o artigo... Aguenta aí, gente. Começa no 914. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos embargos. Olha para mim aqui, Brasil, tô com o meu código. O 915, parágrafos 3º, ele diz, em relação ao prazo para oferecer embargos à execução, não se aplica o disposto no 229. Pronto. Aqui ele coloca, quando se trata de cônjuges, né? Quando houver mais de um executado, tudo aqui é 915, tá? Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Então, o prazo continua sendo de 15 dias. Quando os executados são cônjuges ou companheiros, o meu prazo começa a contar da juntada do último mandado cumprido. Então, gente, se liga, porque isso aí é um detalhezinho que pode fazer a diferença, né? Pode voltar aqui comigo. Raquel, super entendi. Então, aqui, ó, gente. Ó, 900. Eu tenho aqui, opa. Artigo 914. Você vai colocar aí, 914. Anota aí no seu material, gente. Né? Diretor, me libera aí meu acesso, porque eu coloquei o link, gente, aí no chat do... Eu coloquei o link do Telegram, onde o material está. Matheus, se o Matheus estiver me ouvindo, ou o diretor que está comigo hoje, eu quero que vocês liberem meu acesso aí no chat. O direito para desesperado. Vocês puderem liberar, porque aí o pessoal tem acesso. Será que a gente consegue? Deixa eu ver se o pessoal vai conseguir aqui, tá, Rosimeire? Beleza. O diretor falou assim, vai pedir para ele aqui, gente, para poder me liberar aqui o acesso. Porque normalmente eu entro com um outro perfil aqui, com o meu perfil pessoal, né? Se eu entro com o meu perfil pessoal, eu consigo. Só para eles me liberarem aqui, que eu mando o Telegram para vocês. Então aqui, ó, Raquel, 914, 915 e do 917, ó, até o artigo 920 do CPC. Aqui você faz uma senhora revisão sobre os embargos à execução. Tudo bem? Gente, olha que interessante. Essa foi a nossa primeira questão de processo civil. Aqui tem os esqueminhas. Olha essa segunda questão. Vamos colocar os numerozinhos aqui, tá? Eu vou ter que correr um pouquinho, mas a gente vai conseguir vencer isso aqui. Ó, primeira questão. Segunda questão. Olha lá. Efetivada no curso do processo a alienação da coisa litigiosa a título particular e por ato entre vivos. O adquirente requereu ao juiz da causa o seu ingresso no feito no lugar do alienante. Pleito a que, todavia, opôs-se a parte contrária. Raquel, que enunciado confuso. Não é não, gente. Essa questão fala sobre alienação de coisa litigiosa. Artigo 100, a partir do artigo 108, eu coloquei o artigo aqui para vocês. Eu vou explicar. Imagina que o A entrou com uma ação para reivindicar um bem. Eu entrei com ação reivindicatória. Essa que é bem fácil da gente resolver. Eu entrei com uma ação reivindicatória contra B.
a respeito de um carro, dizendo, olha, devolva o carro é meu. Gente, o B, depois que ele foi devidamente citado, descaradamente, ele já tinha sido citado, e aí eu tenho que colocar o artigo 240 do CPC aqui, porque a partir do momento, quais são os efeitos da citação válida? Vocês lembram? 240 do CPC. Quais são os efeitos, gente, da citação válida? Os efeitos da citação válida são o quê? Raquel, eu sei que induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora. A partir do momento que o sujeito é citado, a citação torna litigiosa a coisa. Mesmo assim, o B, depois que ele foi citado, o B, gente, olha o que ele fez. Ele vendeu o carro para C, que é o nosso terceiro adquirente. Lembra, o B é o alienante. Ele vendeu uma coisa litigiosa, alienante. E aí, o que aconteceu, gente? Será que nesse caso haverá uma sucessão processual automática? Olha o que aconteceu. O C, quando descobre que tem uma ação envolvendo o carro, o C fala assim, juiz, deixa o processo prosseguir contra mim, eu quero entrar no lugar de B, porque na verdade o carro é meu agora. Gente, essa troca de réu só pode acontecer se o autor disser sim. Ah, eu permito. Se ele deixar, eu posso ter essa troca, essa sucessão processual. Tudo bem? Agora, e se o A disser que não? Aí, gente, o processo vai continuar A contra B. Mas o C pode pedir para participar do processo na condição de assistente litisconsorcial. Ah, excelência, você não vai deixar, né? Percebam, o C pediu para trocar de lugar com o B, só que o A não aceitou, o autor não aceitou. Então, ele pode sim pedir para o juiz para participar do processo como assistente litisconsorcial. Assistente. Raquel, aí seria uma modalidade de intervenção de terceiros? Sim, tá? Gente, isso está escrito aqui, ó. O adquirente ou cessionário não pode ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que o consinta a parte contrária. O autor tem que deixar. Agora, o adquirente ou cessionário pode intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Lembrando que aqui, viu, gente, como o C acabou entrando de gaiato no navio, olha o que acontece. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Ele vai sofrer os efeitos dessa decisão, tá? Esse artigo aqui, gente, esses, né, eles falam sobre a possibilidade de sucessão processual, que seria a troca das partes depois que o processo já foi iniciado. Será que, Raquel, o processo que começa entre A e B, no meio do caminho, a gente pode trocar o autor, pode trocar o réu? E essa troca eu chamo de sucessão processual. Ela pode acontecer inter vivos, tá? E ela pode acontecer causa mortes, né, gente? Pode acontecer da pessoa morrer, tá? E aí, por exemplo, o autor morreu, ele é substituído pelo seu espólio, pelos seus sucessores. O réu morreu, ele é substituído pelo seu espólio, pelos seus sucessores. Então, é esse tipo de quê, gente? É esse tipo de troca, tá? Aqui é interessante, gente, ó, isso se chama sucessão processual, que pode ser, inclusive, intervivos ou pode ser causa-mortes, tá bom? Detalhe importante, viu, gente? Raquel, vocês devem se lembrar desse detalhe, gente. Às vezes eu fico com vontade de falar muita coisa. Às vezes eu entro com a ação indenizatória contra João. O João se defende e alega ilegitimidade passiva. O João diz, olha, a pessoa que bateu no seu carro não fui eu, foi o Mário. Então, quem você está procurando não sou eu, João, é o Mário. Então, eu aleguei, né? Ele alegou, João, uma ilegitimidade passiva e eu, Raquel, concordei. Ai, meu Deus, é mesmo. Ele juntou uns documentos e aí eu falo assim, poxa, realmente não é o João, é o Mário. Então, o código diz que, nesse caso, o autor pode trocar o João pelo Mário, diante dessa alegação de ilegitimidade passiva. Por isso que o código diz que quando o réu alega a ilegitimidade, se ele souber quem é, ele tem que indicar sob pena de responsabilidade.
Tudo bem? Aqui, viu, gente? Nesse tema aqui de sucessão, você pode aproveitar o embalo e ler o 338 e 339, que fala exatamente sobre isso. Tá? A ilegitimidade passiva do réu, a troca de um réu por outro, tá? Então, isso também é um exemplo autorizado por lei de sucessão processual. Lembra que ela pode acontecer, essa troca de sujeitos? Raquel, mas essa sucessão processual, ela também pode envolver os advogados? Com certeza. No meio do caminho, eu posso trocar o advogado, né? Seja porque o advogado morreu, seja porque o advogado, que, gente, renunciou ao mandato ou o cliente revogou o mandato. Tá? Então, cuidado. Essa sucessão, ela pode ser uma sucessão inter vivos, e aí eu trouxe o exemplo da alienação de coisa litigiosa, e ela pode ser também causa mortis. Olha que interessante, gente. Como a gente está aqui, né, na crista da onda, balacobaco aqui. Eu vou dizer para vocês. É um exemplo que está muito em alta, é o chamado divórcio póstumo, tá? Carita, coloca para mim. Seja bem-vinda, né? Coloca para mim, Carita, vê se você consegue colocar o link e ele ficar ativo, que eu ainda não consegui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu mandar um oi aqui para ver se o pessoal me liberou. Ainda não. Galera aí do chat, Matheus, alguém, me libera aí para eu poder colocar o material pro pessoal. Gente, um assunto que está muito em alta: divórcio póstumo. Como assim divórcio póstumo? A mulher entra com divórcio em face do, né, do ex-marido. E aí, no meio do caminho, ela morre. Né? Aconteceu isso, o STJ já deu joinha, dizendo que, nesse caso, como a mulher já tinha manifestado a intenção dela do divórcio, e o divórcio é um direito potestativo, então o processo prosseguiu, mesmo com a morte dela. O juiz pediu para que né, os sucessores eles ocupassem a posição dela, para que a ação pudesse prosseguir. Né? É um caso de sucessão processual causa-mortes, né? E que envolve o hoje autorizado pela jurisprudência e pela doutrina, o chamado divórcio póstumo. Se já houve manifestação da parte, né, seja na contestação, seja na inicial, se ela já manifestou a intenção pela dissolução do vínculo, como o divórcio é um direito potestativo, né, mesmo a pessoa morrendo no meio do processo, esse processo continua com os herdeiros, né, e é possível decretar o divórcio póstumo, tá? Ele é autorizadíssimo, viu, gente, pelo STJ, e eu tenho visto muitas notícias sobre esse tema. Então, vem comigo, a gente já tá fazendo aqui uma casadinha, né? Olha aqui, essa é a nossa terceira questão. Raquel, no que diz respeito à audiência de instrução e julgamento. Gente, vocês sabem que na audiência de instrução e julgamento, o juiz ele tenta pela milionésima vez, antes da instrução, ele tenta a autocomposição entre as partes, tá? E aí ele vai ouvir quem? Normalmente ele ouve os peritos, os especialistas primeiro, depois ele ouve autor e réu, porque pode ter sido pedido ali depoimento pessoal, né? Ou ele mesmo pode fazer o interrogatório das partes, né? E aí ele ouve depois as testemunhas do autor e as testemunhas o quê, gente? Do réu. Essa ordem, ela não é obrigatória, ela é preferencial. Raquel, a gente pode inverter, ouvir primeiro as testemunhas do réu, tá? Gente, se houver ali autorização das partes, ok, tá? Então, olha que interessante. Nesse contexto aqui, e aí, ó, as perguntas das partes para as testemunhas serão formuladas diretamente pelo juiz e não por aquelas, a fim de que se evitem as que sejam repetições, induzam as respostas ou versem sobre fatos irrelevantes. Cuidado, gente. Hoje, no CPC de 2015, nós temos a troca do sistema, né, presidencialista. Como é que era isso, Raquel? Antigamente, o advogado tinha que fazer a pergunta para o juiz e o juiz repassava para a parte ou para a testemunha. Tá? Por quê? Porque o juiz ele presidia o ato. Então, era o sistema presidencialista na colheita da prova. Esse sistema foi superado. Hoje a gente tem um sistema, gente, democrático, participativo. Tá? Então, agora, quem faz as perguntas, né, no caso, o juiz pode fazer perguntas, mas o advogado do autor também faz diretamente para a parte ou para a testemunha. Né? Os advogados fazem essas perguntas diretas. Tudo bem? E é claro, gente, o juiz ele pode indeferir, sim, a pergunta que seja repetida, que induza a resposta ou verse sobre fatos o quê, gente? Irrelevantes. Tudo bem? Então pode, ok? Mas lembra, hoje as perguntas são formuladas diretamente, né, pelos advogados ali para as partes e para as testemunhas.
Muito bem. As testemunhas devem ser inquiridas de maneira separada e sucessiva, primeiro as do autor e depois as do réu, sendo vedada alterar essa ordem, ainda que as partes manifestem concordância. Não. Se as partes manifestarem concordância, é possível fazer essa alteração. Se ficar comprovado, depois de haver a parte contraditado uma testemunha, que ela é suspeita, é vedado ao juiz tomar-lhe o depoimento, ainda que como informante. Gente, contraditar. O advogado, antes da testemunha prestar o compromisso de dizer a verdade, tá? O advogado pode contraditar a testemunha, apontando uma incapacidade, impedimento ou suspeição. Tá. Se o juiz entender que sim, ainda assim ele pode ouvir a testemunha, incapaz, impedida, suspeita, mas ele vai ouvir como informante. Lembrando que o informante, né, é como se aquela prova tivesse um peso menor, porque o informante não presta o compromisso de dizer a verdade e ele também não responde pelo crime de falso testemunho, como a testemunha, tá? Então ele pode ouvir? Pode. Gente, não é exigível do advogado informar ou intimar a testemunha. Deixa eu ver aqui, gente. O pessoal tá reclamando aqui do material, né? Que ainda não teve acesso. Eu vou passar aqui, gente, o link pro diretor para ver se o diretor consegue colocar. Às vezes o diretor tem acesso. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se tá tudo certo, gente. Vai dar tudo certinho, né? Deixa eu tentar captar aqui de novo. Olha, eu abri aqui o link de novo de vocês. Obrigada pela tentativa, Carita. O meu ainda não tá liberado. O meu ainda tá aparecendo aqui. Beleza, o diretor disse que tá tentando aqui. Gente, vamos falar pro Matheus aí. Matheus, ajuda a gente, por favor. Né? Mas vai dar tempo. A Adriana até falou aqui, ó. O pedido de divórcio feito pelo curador caiu no TRF1 nesse último. Interessante, Adriana. Né? Que também é uma possibilidade prevista. Olha que interessante, gente. O juiz ele está vedado de tomar o depoimento ainda como informante? Não está. Não é exigível do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, cabendo ao juízo proceder à intimação. Gente, muito pelo contrário, né? Hoje, o advogado, em regra, ele que intima as testemunhas do seu cliente. Tudo bem? Se essa intimação não der certo, ou se eu tenho motivos para desconfiar que pelo correio não vai dar certo, eu posso pedir para o juiz fazer a intimação via judicial. Testemunhas também que são arroladas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, tá? Essas testemunhas também são intimadas, elas continuam a ser intimadas via judicial. Tá? Então, em regra, o advogado é que faz a intimação, mas ele pode pedir para que a intimação seja feita via judicial. Tudo bem? É uma novidade interessante aí do CPC. Na hipótese de prévia produção de prova pericial, é admissível ouvir o perito na audiência. Então, é admissível ouvir o perito na audiência, a fim de que ele esclareça aspectos relativos à diligência que lhe coube. Perfeito. Eu posso, inclusive, gente, ter pedido a prova pericial. A perícia foi feita, né? Foi entregue o laudo, a gente pediu os esclarecimentos. Se eu tenho um assistente técnico, ele vai dar o parecer dele também. Mas se ficou algum ponto ainda controvertido, tá? É possível arrolar, né, convocar, melhor dizendo, esse perito para que ele também dê as percepções dele, ele preste esclarecimentos no dia da audiência de instrução e julgamento, tá? Uma questãozinha tranquila, né, sobre o passo a passo da audiência de instrução e julgamento, tá? Muito bem. Raquel, tranquilo, né? Tranquilo, gente. Aqui, se você quiser rever essa parte, 358 ao 368. 358 ao 368 do CPC. 358 até o 368 do CPC. Tranquilos? Esses artigos falam de maneira específica sobre a nossa audiência de instrução e julgamento, tá? A nossa AIJ. Vamos para o próximo, gente? Aqui, ó, essa foi a segunda questão, essa agora foi a nossa terceira questão. Vamos revisar agora a quarta. Eu coloquei 5 de cada disciplina, tá? Tem essa
E tem essa aqui pra gente poder fechar o quê, gente? Não, acho que não. Acho que eu contei esse trem errado, gente. Vamos voltar aqui? Mostrar que eu coloquei só 4 de... Ó, a gente começou com essa aqui, foi isso mesmo, né? Coloquei essa primeira, que fala de embargos à execução. Depois, essa aqui é a número 2, falando de alienação de coisa litigiosa. Depois, a questão 3, falando sobre audiência de instrução e julgamento. E a quarta questão, falando aqui sobre o quê, gente? Sobre petição inicial, tá? Depois já começa aqui a parte de civil. Vem comigo, Brasil. André ajuizou uma ação no juízo civil comum, pleiteando a declaração da existência de um crédito pecuniário que alegava titularizar no momento correspondente a 20 vezes o salário mínimo. Prestem atenção no que aconteceu. O André, ele entrou com uma ação. A ação foi de cobrança? Não. O André, ele entrou com uma ação pleiteando que o juiz declarasse, declaração da existência de um crédito pecuniário que ele alegava ter. Ele entrou com uma ação declaratória. Eu quero que o juiz declare, declaração, ação declaratória, vou colocar assim, ação declaratória. Eu quero que o juiz declare que esse crédito existe em meu favor. Então, ação declaratória em face de quem, gente? Não sei se ele colocou o nome aqui. Ajuizou a ação do juízo civil, pleiteando a declaração da existência de um crédito pecuniário que alegava titularizar no montante correspondente, reconheça, juiz, que eu tenho 20 salários mínimos para receber, em razão da celebração de um contrato com o Bernardo. Então, aqui, excelência, eu quero que você reconheça que eu tenho esse crédito. Lembra, eu posso sim entrar com uma ação meramente declaratória, mesmo que tenha violação do direito, tá? Então aqui eu poderia, Raquel, entrar com essa ação declaratória, não seria uma ação de cobrança, uma ação condenatória? Gente, aqui eu tenho liberdade, tá? Aqui, lembra, coloca do ladinho aqui, o artigo 20 do Código de Processo Civil. Essa ação pode ser uma ação, sim, meramente declaratória, tá? Deu certo aí, gente? Obrigada, viu, Carita? Raquel, e aí? Eu entrei com ação contra o Bernardo, incapaz, cuja interdição havia sido recentemente decretada. O nosso amiguinho, ele foi, curatelado. Então, aqui, interdição, entre aspas, a curatela, beleza? Curatela. Ok, Raquel. Apreciando a inicial, o juiz, constatando que o crédito em questão já era exigível e não havia sido pago pelo réu, na data do vencimento, determinou a intimação do autor para que ele ofertasse a peça de emenda, adequando a sua pretensão a uma ação de cobrança de obrigação contratual. Gente, o juiz viajou aqui, tá? O juiz pediu para emendar artigo 321. Então, o juiz falou assim, emende-se, porque você tem que entrar com uma ação de cobrança. Gente, tá errado. Eu posso entrar com ação declaratória, tá? Aí, sem que André tivesse adotado a providência determinada pelo juiz, ele indeferiu a petição inicial, o que deu aso à interposição pelo autor de um recurso de apelação. Olha que tudo, gente. Raquel pediu para emendar. A emenda não foi feita. Tudo bem? Aí o juiz deu uma sentença indeferindo a minha petição. Gente, essa sentença é sem mérito, tá? Indeferiu a petição. Contra essa sentença cabe o quê? Apelação. E aí lembra, nesse caso, toda vez que a sentença for terminativa, cabe apelação e o juiz pode se retratar em 5 dias. Tudo bem? Aqui, lembra que indeferir a petição inicial é diferente de improcedência liminar do pedido, tá? Então aqui, 30 dias depois, o juiz retratou-se do ato decisório, procedendo ao juízo positivo de admissibilidade da demanda. E aí, gente, acho que ele demorou um pouquinho, né? 30 dias depois, gente, esse recurso já devia ter até subido, né? Pro tribunal.
Mas ele se retratou. A lei diz que a retratação são 5 dias, né, gente? Então, olha aqui, já deixei para vocês, tá? Ó, olha o nossa tabelinha. Diferenças entre indeferimento da PI e improcedência liminar do pedido, tá? Aqui, ó, gente, o juiz indeferiu a petição, ele deu uma sentença terminativa, eu apelei e ele podia ter se retratado em 5 dias, tá? Aí, volta. Raquel, o juiz errou ao se retratar da decisão, haja vista o vício da falta de interesse de agir, a impedir o juízo positivo. Gente, que falta de interesse de agir, minha gente. E o que está escrito no artigo 20, pelo amor de Deus? O artigo 20 diz que mesmo se meu direito tivesse sido violado, como aqui no caso a violação do direito de crédito, isso não impede que eu entre com uma ação meramente declaratória, tá? Então, o juiz errou ao se retratar da decisão no inicial 30 dias depois da interposição do recurso, pois o prazo que dispunha, para tanto, era de 5 dias. Exato. Na prática, gente, não vai dar nada, né? Se o juiz se retratar e o bonde seguir, o processo seguir, tá tudo lindo. Mas, por lei, o prazo dele seria de 5 dias, tá? O juiz errou ao se retratar da decisão, haja vista a existência de vedação legal a tal retratação? Não. Lembrando aqui, ó, gente, deixa eu ver se eu coloquei os artigos. Essa parte aqui é 330, 331, e esse aqui, que é improcedência liminar do pedido, que é diferente, é o 332, tá? Volta para mim. O autor errou ao deixar de distribuir a petição dele no juizado especial cível, haja vista o valor atribuído à causa. Gente, eu amei essa questão. Ele errou, gente, o autor, ele deveria ter entrado com essa ação no juizado. Gente, tudo bem, ele estava cobrando aqui 20 salários mínimos. Só que, gente, o réu, que é o Bernardo, é incapaz. O réu, ele foi interditado. E não pode ser parte no juizado o incapaz. Seja absolutamente, relativamente, estando representado, assistido, não interessa. O incapaz não pode ser parte no juizado. E lembra, a competência do juizado especial estadual, Lei 9.099 de 95, a competência é relativa. Se o valor for pequenininho, se o Bernardo fosse capaz, eu poderia ter ido para a vara civil ou poderia ter ido para o juizado. Eu que escolho. Agora, se a questão da prova fala sobre juizado especial da Fazenda Pública ou juizado especial federal, tá? Ação até 60 salários mínimos. Ali a competência é absoluta. Aqui no juizado especial estadual, não. Mas lembra que não pode ser parte no juizado o incapaz, o preso, o insolvente civil, tá? Então aqui, ó, gente, vale a pena a leitura do artigo 8º, leiam, por favor, Lei 9.099 de 95. Olha que questão rica, né, gente? Olha aqui, o autor errou ao interpor recurso de apelação. Haja vista que era cabível agravo. Não, pelo amor de Deus, aqui é sentença e da sentença cabe a apelação. Tudo bem até aqui? Gente, questão linda, né? Achei ela cheia de detalhezinhos, né? Ela passou aí pelo 330, 331. Ela deu ali uma contribuição de juizado pra gente. Ela fez a gente relembrar que é possível uma ação meramente declaratória, mesmo havendo a violação do direito. Olha quanta riqueza de detalhes, gente, né? Amei, gente, amei. Beijo, Alexandre. Galera toda aí reunida. Agora vamos o quê, gente? Pra baixaria. Vamos pra baixaria. Vamos fazer questões aqui de direito o quê, gente? Direito civil, tá? Beleza. Gente, o Matheus aqui ignorando a gente. Matheus, a gente tá aqui, ó. Jorge e Matheus, cadê vocês? Ainda não liberaram o meu acesso. Diretor, me ajuda. Não liberaram o meu acesso ainda não. Nazaré, olha que questão top, gente. Deixei folha branca? Deixei. Nazaré, ela faleceu sem deixar o quê? Descendentes ou ascendentes. Não tinha filho, neto, não tinha pai, vô. E ela também, né, tampouco deixou o testamento. Por isso, quando de seu inventário, houve uma disputa entre seus possíveis herdeiros. Ela não tinha herdeiros necessários. Isso é um fato. Beleza? 1845 do Código Civil. Quem são os herdeiros necessários? Meu Brasil brasileiro, descendentes, ascendentes e o cônjuge, tá? Beleza. Isso aqui eu tô falando da literalidade, tá? Do código. Raquel, beleza. Só que a Nazaré, gente, Raquel, a disputa que era de quem, pelo amor de Deus? Nazaré tá aqui no centro. Tudo bem? Nazaré, gente, não tem ninguém aqui, ó. Ela não tem ninguém aqui pra cima também. Não tem.
mas tem uma galera na lateral. De um lado, seu irmão bilateral ou germano, par de pai e mãe, o Oswaldão, pretendia toda a herança. Do outro lado, também afirmava ter direitos sobre a herança o seu sobrinho Pedro, que era filho de Rejane, a irmã também bilateral de Nazaré, que faleceu anos antes dela. Como Nazaré não deixou outros parentes vivos, para quem que vai essa herança, minha gente? Para quem que vai? Olha aqui, Raquel, ela deixou 2 irmãos bilaterais. A Rejane, que é pré-morta, Rejane, irmã bilateral, também chamada de irmã ou irmão germano. Minha irmã germana, por parte de pai e mãe. Beleza? E deixou também, qual é o nome da criatura aqui? O Oswaldão. Osvaldo. Raquel, só que a Rejane é pré-morta. Pré-morta. Só que ela é pré-morta e ela deixou um filho, que é o sobrinho. Beleza? Raquel, será que o sobrinho vai receber junto com o Oswaldão? E aí? O sobrinho aí, né? O Pedro. Lembra? Olha para mim. Só existe direito de representação na linha reta descendente ou na linha colateral apenas para beneficiar sobrinhos, quando o sobrinho concorrer com o quê, gente? Com o tio, né? Na verdade, o quê, gente? Nem com o tio, né? Mas quando ele concorrer com os irmãos, né? Com os irmãos aí do falecido. Então, aqui, Raquel, eu lembro que os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Beleza. Então, aqui, será que esse sobrinho pode receber a parte da Rejane? Né? Pode. Todo mundo aqui é bilateral, é por parte de pai e mãe. Então, vão receber em partes o quê, gente? Iguais. Eu vou deixar 50% para o Oswaldão, por direito próprio ou por cabeça, tá? Então, aqui, ó. Matheus, eu quero que você me libere. Me libera, por favor. Vou colocar aqui, ó, uma mãozinha aqui, ó. O meu perfil não tá liberado. Matheus, é isso que eu tô te pedindo, para me liberar aqui no chat. 50% é por direito próprio, ó. Direito próprio ou por cabeça. O Oswaldão recebe por direito próprio ou por cabeça, e o sobrinho recebe por estirpe. Olha que nome chique, gente. Recebe por estirpe ou por representação. Por estirpe ou por representação. Tudo bem? Recebe por estirpe ou por representação. Então, aqui também vai receber 50%. Tranquilos? Então, vem na questão. Vai ficar tudo para o Oswaldo? Não. 2/3 para o Oswaldo e 1/3 para Pedro? Não. Metade para Oswaldo e metade para Pedro? Sim. 2/3 para Pedro e 1/3 para Oswaldo? Integralmente para Pedro. Gente, olha que confusão. Se essa questão falasse que, olha aqui, Nazaré deixou 2 irmãos, Oswaldo e Rejane. Essa aqui é pré-morta. E aí tem o sobrinho, que é o Pedro. Se na questão falasse que a Rejane era uma irmã unilateral e que o Oswaldo é bilateral, então o Oswaldo receberia 2x e o Pedro receberia só x. Quando tem diferença entre irmãos bilaterais e unilaterais, o unilateral recebe metade do que compete ao bilateral. Tudo bem? Então, isso aí serve para irmãos e para sobrinhos. Essa regra do x e do 2x, tá? Então, aqui, no tratamento aqui dos irmãos, vamos ter o devido, o quê, gente? O devido cuidado. Beleza? Tá tranquilo aqui, gente? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Vamos evoluir, né? Tem mais questão? Tem. Olha essa, gente. Adorei também. Depois de 4 anos de namoro, Fábio finalmente pediu Cássia em casamento. Os preparativos para o enlace civil envolveram a celebração de um pacto antinupcial. Gente, olha para mim. Pacto antinupcial só é válido se for feito por escritura pública e só é
eficaz após a celebração do casamento. Tranquilo? Tranquilo. Raquel, então aqui exige-se a escritura pública como essencial para a validade. É uma solenidade essencial. Então, se não for por escritura pública, esse negócio jurídico, ele é o quê, gente? Ó, se não for por escritura pública, ele é nulo. E sendo nulo, olha aqui, gente. O casal se casou nesse regime, né? Qual regime, Raquel? Eles escolheram eles fizeram um pacto por instrumento particular, ó o vacilo, instrumento particular, adotando o regime de separação de bens, separação absoluta ou convencional. Só que o quê, gente? O pacto é nulo. Se a gente escolheu a separação e o pacto é nulo, qual que é o regime que eu vou aplicar para esse casal? Eu vou aplicar o regime da comunhão parcial de bens. O regime tradicional, residual ou supletório. Então, vem comigo. Ai, Raquel de Deus, é sério isso? É, gente. Então, eu vou aplicar o que mesmo? Eu vou aplicar a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. E aqui, lembrem-se, né? 2 artigos importantes, 1659, 1660 do Código Civil, para você relembrar os bens que se comunicam e os bens que não se comunicam, tá? Beleza. Raquel, uma vez casados, Fábio comprou 2 bens imóveis na constância do casamento. Aqui, ó, gente, Fábio se casou com Cássia e durante o casamento ele comprou 2 imóveis. Foram bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Vai ser 50% para cada um. 5 anos depois de celebrado o casamento, o casal decidiu se divorciar. E Cássia entende que os bens imóveis devem ser partilhados. Nesse caso, o pacto, ele é o quê? Gente, como o regime que eu vou aplicar é o comunhão parcial de bens, no divórcio fica 50% para Fábio, 50% para Cássia. Porque o pacto antinupcial é nulo, tá? De brinde aqui, eu apresentei para vocês, olha aqui, gente, uma tabelinha com as principais características, quais são os regimes que vão exigir o pacto antinupcial e que não vão exigir, e quando eu vou precisar da outorga ou vênia conjugal e quando eu não vou precisar, tá? Então, volta aqui para mim, muito interessante, lembrando, tá? Cuidado, vou colocar aqui uma legenda, cuidado com o regime da separação obrigatória ou legal de bens, tá? Porque a gente teve alterações na jurisprudência. Então, quem é que se casa, né, gente, na separação obrigatória ou legal de bens? Aquelas pessoas que se casam com inobservância das causas suspensivas previstas no 1523, o maior de 70 anos, mas o maior de 70 anos pode afastar esse regime desde que declare qual o regime que deseja através de escritura pública. Isso ficou definido recentemente, né? Acho que foi ano passado, em fevereiro, né? No tema 1236 do Supremo. E também casa-se nesse regime quem necessita de autorização judicial para casar. Tá bom? Então aqui, gente, quem necessita de autorização judicial para o casamento. Tá. Raquel, o que mais? Gente, quem se casa na separação obrigatória ou legal de bens não precisa fazer pacto antinupcial, tá? Mas exige-se a outorga ou vênia conjugal do artigo 1647. Tá? A outorga ou vênia conjugal, que seria a autorização do cônjuge para praticar certos atos da vida civil, por lei, essa outorga ou vênia conjugal só vai ser dispensada para quem se casar na separação absoluta ou convencional, e não na separação obrigatória ou legal de bens, tá? E não esquecer que quem se casa no regime da separação obrigatória ou legal de bens, tá? Os bens adquiridos durante o casamento podem ser partilhados desde que provado o esforço comum, que é a incidência da súmula 377, coloca aqui do ladinho, ó, porque eu não coloquei essa súmula que se aplica no regime da separação obrigatória ou legal de bens, é a súmula 377 do STF. Tudo bem? Gente, deixei aqui bem bonitinho, tá? A grande questão aqui, né? Um resuminho dos regimes para vocês.
Tá? Então, Raquel, a gente marcou aí que é nulo, né? O pacto antinupcial tem que ser feito por meio de quê, gente? De escritura pública, tá? Na verdade, Carita, em que sentido você está falando isso aí da caducidade do pacto? Porque, na verdade, ele não produz efeitos se não se seguir a celebração. Tudo bem? Ele não produz efeitos, né? Então, ele se torna ineficaz, porque essa ideia da caducidade, ela vai ser mais... ele simplesmente não produz efeitos, né? Porque a caducidade, ela dá uma ideia de caducou, decaiu, tá? A ideia de decadência mesmo, que a gente aplica normalmente lá nos testamentos, tá? Aqui você vai dizer que se a galera não casar, ele é ineficaz, tá? Pode voltar aqui comigo. Olha aqui, gente, mais uma questãozinha. E essa que vocês vão ver, gente, presta atenção, porque essa questão aqui deu treta, tá? Josué, olha aqui, nós fizemos aqui uma questão envolvendo sucessões, tema muito importante, né? Foi essa primeira aqui, essa já é civil. Depois, fizemos uma questão envolvendo pacto antinupcial e regime de bens, ok? Quais são os dois regimes que eu não preciso fazer o pacto, gente? Separação obrigatória ou legal de bens e comunhão parcial de bens, que é o regime basicão. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, essa questão vai trazer um... A gente vai se enrolar aqui. Josué e Letícia são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Isso é importante. Milton, o melhor amigo de Josué, tá? A Carita até falou uma coisa interessante, gente. Eu vou ter que avançar uns 10 minutinhos aqui com vocês. Carita e demais. Eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Lembra do pacto antinupcial? Que eu falei assim, gente, o pacto antinupcial, ele só produz efeitos depois que a galera casa. Raquel, a pessoa fez a habilitação para o casamento, ela tinha que casar em 90 dias. E ela o quê, gente? A galera não casou. Não houve a celebração. Então a gente perde o quê, gente? O pacto não produz efeitos e aquela habilitação que a gente fez, o que acontece, gente? Aquela habilitação que a gente fez, se eu quiser casar, eu vou ter que me habilitar tudo de novo no cartório. Só que assim, gente, tem um caso, e aí eu trouxe a bomba aqui, que é o que a gente chama de pós-eficacização. Inspiração, gente. Pós-eficacização do pacto antinupcial. Raquel, misericórdia. Nunca ouvi falar isso. Flávio Tartus fala sobre isso. Carlos Elias fala sobre isso. Gente, olha aqui. Eu não ia falar isso, mas assim, gente, é tão tenso e vocês estão se preparando para judges, para juízes, que eu sou obrigada a falar. Olha aqui, vou apagar. Pira, porque essa aqui é brinde para quem está assistindo ao vivo. Olha aqui, gente. Esse casal, João e Maria, eles fizeram o pacto antinupcial, estavam muito felizes. Pacto antinupcial. E aí, gente, não houve celebração. Por algum motivo, sem celebração. Raquel, então, o pacto não produz efeitos, né? Pois é, perdeu o efeito o pacto. Só que essa galera, gente, começou a viver em união estável. Meu Deus! Né? Ah, a gente desistiu do casamento, vamos juntar aqui os panos, as escovas. Nós estamos aqui estamos nos apresentando publicamente, como se marido e mulher fôssemos, uma união pública, contínua, duradoura, blá, blá, blá. Gente, não fizemos escritura pública de união estável, não fizemos contrato de convivência. E aí a pergunta é, pira! Raquel, a gente estava vivendo em união estável e a gente ficou vivendo em união estável 10 anos. Chegou uma hora que o quê, gente? O amor acabou. O amor acabou e aí a gente quer o quê? Partilhar o que a gente adquiriu. O que o povo estava querendo aqui, gente? Olha, aqui eu quero ser bem capciosa. Nós escolhemos no pacto a comunhão universal. Podia ser qualquer regime, gente. A gente escolheu a comunhão universal. Era tudo nosso. Comunhão universal. Comunhão universal de bem. E aí, quando a união estável acabou,
eles vão buscar a partilha do patrimônio. Qual é a briga? Como a gente está vivendo em união estável e a gente não declarou em nenhum documento escrito o regime, vamos aplicar o regime supletório, comunhão parcial de bens. Mas, gente, vocês não tinham feito um pacto escolhendo a comunhão universal? Mudou alguma coisa de casamento para união estável? Então, eu encontrei já algumas decisões do STJ em que, como o casal já tinha manifestado que queria a comunhão universal no pacto, como não teve o casamento, mas se seguiu uma união estável, deve prevalecer o que estava no pacto. Então, seria um exemplo de pós-eficacização do pacto. E aí, a aplicação desse regime. Pira. Aqui é, se eu digitar esse nome no STJ, vocês encontram um julgado. Pós-eficacização. Eficacização do pacto antinupcial. Pirante, gente. Pirante. Pós-eficacização do pacto antinupcial. Gente, eu lembro disso porque nas minhas aulas de regime eu falo sobre isso e é pirante mesmo, tá? Pode voltar comigo. Vamos aqui, ó. Ó a briga. Josué e Letícia estão bem casadinhos. Josué e Letícia na comunhão parcial de bens. O Milton é o melhor amigo de Josué. Estava encontrando dificuldades para alugar um apartamento para morar. Josué, então, ofereceu-se para figurar como seu fiador. Lá vem, né, gente? O Josué, querendo fazer bonito, falou assim, amigo, eu posso ser o seu fiador. É só falar comigo aqui. A garantia sou eu, né, gente? Então, o Milton, todo cabisbaixo, não estava conseguindo, né? Milton aqui triste. Aí ele falou assim, não, amigo, eu vou ser seu fiador, tá? Então, aqui, ó, gente. O Milton disse, eu vou ser o seu fiador. No momento de firmarem o contrato de locação e fiança, o locador afiançado alertou que, em virtude de Josué ser casado, era necessária a autorização da esposa dele para ele figurar como fiador. Beleza? Né, gente? Para ser fiador, nesse regime de comunhão parcial de bens, realmente eu preciso da outorga conjugal. Josué, na ocasião, ele garantiu que Letícia daria a sua vênia posteriormente. Até porque, gente, se ela não dá a outorga no ato do contrato, isso, né, torna o negócio o quê, gente? Anulável. A falta da outorga torna anulável. Mas pode ser suprimido posteriormente se a Letícia depois fosse lá e falasse assim, não, eu autorizo. Tava tudo certo, gente. Tá? Olha aqui, gente. A aprovação torna válido o ato desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Então, é possível dar essa autorização depois, tá? Beleza. Ele garantiu que a Letícia ia aceitar essa palhaçada aqui, gente. Josué, na ocasião, garantiu que ela ia aceitar, né? O que se fez constar do instrumento por ele assinado. Entretanto, quando consultada, Letícia recusou-se a dar autorização, porque não considera Milton confiável. E aí, gente? Gente, quando ela não dá autorização, a fiança é anulável, tudo bem? Inclusive tem prazo decadencial de 2 anos aqui para poder o quê, gente? Invocar essa anulabilidade. Temos súmula do STJ que já diz outra coisa. Ela diz que esse ato, esse negócio é ineficaz perante a Letícia, que é a súmula 332. Já coloquei aqui, gente. Ó, súmula 332 do STJ. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica, aqui fala em ineficácia total da garantia. Gente, na prática nem é total, tá? Se a pessoa deu uma de doida lá, e às vezes se declarou solteira, e lá na frente descobriu que não era, em relação à minha pessoa, o meu patrimônio pode responder. O patrimônio que não pode ser atingido é o do meu cônjuge, que não tem nada a ver e que não deu a outorga, certo? Mas vamos lá, gente. Aqui, esse artigo é importantíssimo, da outorga ou vênia conjugal. A falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária torna anulável o ato, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Prazo decadencial. Tudo bem? Então aqui, gente, volta comigo. Raquel, Josué e Letícia serão fiadores de Milton ante a impossibilidade de Letícia negar a autorização após a promessa do seu esposo? Não. Josué figurará como fiador de Milton,
mas responderá perante Letícia por eventuais prejuízos ao patrimônio conjugal. Na verdade, gente, se tiver prejuízo, eu entendo que seria, né, a fiança ela tem que ser validada em relação ao Josué. E o patrimônio dele, a ameação dele ser atingida. Tá? Agora, Josué e Milton serão solidariamente obrigados, tá? Em face do locador em razão do ilícito contratual cometido? Como assim, gente? Josué não figurará como fiador, mas responderá face ao locador por perdas e danos em virtude da promessa não cumprida. Pelo menos seria isso aqui, né, gente? Ó, beleza, não vou ser fiador, mas como eu fiz uma promessa, né? Então o que, gente? Eu posso responder. Não, gente, o gabarito dessa questão foi esse aqui, ó. Josué não responderá pela promessa ou pela fiança, já que a sua garantia de que Letícia concordaria é nula. E aí, Brasil? Gente, de onde é que esse gabarito tirou isso aqui? Porque, na verdade, quando quando eu sou fiadora sem a outorga do outro, no máximo, o negócio jurídico é anulável. Não tem essa possibilidade de ser nulo. Mas, gente, o nosso gabarito, tá? Dessa questão deu o quê, gente? Deu como a letra o quê, gente? É de elefante. Pira, gente, foi letra E. Tá? Josué não responde pela promessa ou pela fiança, vai dar nada para ele, mentiu, descarado, violou boa-fé objetiva, não vai dar nada para ele, tá? E a sua garantia, o que acontece, gente? O que eu entendo que seria correto aqui? Ele falar sobre anulabilidade, né, em relação a Letícia pleitear a anulação, porque não pode ser nem o próprio fiador, mentiroso, né? Ele não tem a legitimidade aqui e interesse, ele mesmo pedir a anulação. Teria que ser a Letícia. Então, ele teria que ter colocado na questão uma possível anulabilidade, ou usar a súmula 332 para falar que era ineficaz perante ela, né? Vejo com bons olhos, né? Josué não figura como fiador, mas responde face ao locador por perdas e danos em virtude da promessa que não foi cumprida, tá? Mas o que, gente? O nosso gabarito deu letra E, tá? A letra E, gente, seria a última que eu ia marcar, tá? Porque não tem nulidade. Quando ele diz que algo é nulo, é nulidade absoluta. E a gente não tem essa opção. Tudo bem? Então volta para mim, Brasil. Raquel, tem mais? Tem. Essa aqui, deixa eu ver se essa aqui foi boa. Essa foi boa, gente. Envolvendo aí um pouco de doação, que é um contrato super importante pra gente, né? Para ajudar o seu filho Márcio, de 20 anos, que queria ter sua casa própria, João doou verbalmente, tá? João doou verbalmente. Ai, gente, eu acho que eles me liberaram aqui no canal agora. Pira, eu acho que eles me liberaram. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se vai agora o link, gente. Não sei se vai, hein? Ai, gente, tô liberada. Quem quiser acessar o material, obrigada, diretor. Tá? Quem quiser acessar o material, gente, tá aí o linkzinho, só, tá? Só clicar e você vai ter acesso ao seu material top. Obrigada, diretor. Obrigada, Matheus. Gente, para ajudar o filho, ele queria ter a casa própria. O João doou verbalmente a ele uma casa pré-fabricada, simples, no valor de R$ 20.000. Para o filho, é uma vantagem, pois além de não precisar pagar aluguel, esse tipo de casa, embora separada do solo, ela conserva a sua unidade. Gente, essa casa pré-moldada, sei lá o que é aqui, container, é bem imóvel. Brasil, é bem imóvel. Tudo bem? E aí, podendo ser removida para outro local. Nesse caso, a doação realizada por João a seu filho é considerado o quê? Gente, doação verbal pode? Pode. Mas quando se tratar de bens móveis, tá? O código, olha aqui, ó. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição, a entrega. Gente, essa casa aqui, mesmo sendo essas casas pré-moldadas, ela continua sendo considerada para o direito civil como bem imóvel. Então, eu não tenho como fazer uma doação verbal de bem imóvel. Tudo bem? Então, volta. Raquel, é válida, é inexistente, é nula, anulável, ineficaz. O que vocês acham? Nula, tá, gente? Nula, nula, nula. Aqui teria que ser feito o quê, gente? Raquel, eu sei que até 30 salários mínimos, né? Artigo 108, eu até coloquei aqui, ó. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Aqui você tem que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Os imóveis acima de 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública.
Mas, Raquel, então quer dizer que pode doação verbal? Pode, tá? Mas ela tem que ser de bens móveis e de pequeno valor. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma seleção, gente, de alguns artigos importantes. Por exemplo, doação de pai para filho, que é considerado antecipação da legítima. Doação com cláusula de reversão. Ah, eu vou doar para Ana, mas se Ana morrer primeiro que eu, volta para mim. Doação para o cônjuge, né? Doação para o amante ou para a amante. Né? A doação que, gente, é anulável quando envolve o amante. A doação, quando eu ultrapasso e acaba atingindo a legítima, é uma doação inoficiosa, ela é nula. Doação universal, quando eu dou todos os bens sem deixar nada para mim, sem cláusula de usufruto, doação universal é nula. Doação, quando atinge a parte que exceder a que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, essa aqui, doação inoficiosa, também é considerada nula a parte que ultrapassa, né? Doação inoficiosa. Inoficiosa. Tudo bem? Aqui, o doador, ele pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. É a doação com cláusula de reversão. Beleza? Doação de ascendente para descendente. Não precisa do consentimento de ninguém, porque isso aqui é considerado o adiantamento da legítima. Tudo bem? Então, eu fiz uma seleçãozinha, vale a pena ler. Ok, até aqui? Vamos caminhando, gente. Raquel, tem mais? Tem mais duas, gente. Vamos lá. Essa aqui, vocês vão querer ter um troço. Né? Eu lembro que quando eu estava montando as questões, eu até liguei pro professor Carlos Elias, né? Mandei mensagem para ele, mandei WhatsApp. Falei, olha essa questão aqui, que doideira, que doideira. Gente, pira que essa aqui merece. Eu vou até fazer a outra primeiro. Deixar essa aqui para a bomba no final. Sandrinho convenceu o seu irmão, Zefeu, a contrair o empréstimo. Zefeu, amiguinho, contrai o empréstimo lá no banco, por favor. Né? Vai lá no banco, dinheiro fácil. Então aqui, ó, gente, o Sandro falou assim, Zefeu, pega dinheiro lá no banco, beleza? Pega dinheiro no banco, para que este lhe repassasse o valor disponibilizado a fim de aplicação em rentável investimento, que então dividiria com o Zefeu. Então, o irmão, olha esse irmão, gente, Sandro, seguinte, pega dinheiro lá no banco, depois você passa para mim, que eu vou fazer um investimento, tá? Eu vou fazer um investimento super rentável e aí vou passar metade, né? Vou dividir com você. Não falou nem metade, falou que ia dividir. Investimento. Beleza, gente. Após Zefeu repassar integralmente o valor do mútuo, Sandro desapareceu, gente. Sem assumir as prestações, tampouco repassar os lucros com o investimento. Nesse caso, à luz exclusivamente do Código Civil, o contrato de empréstimo, ele é o quê? Gente, o contrato do Zefeu com o banco, ele é existente, válido e eficaz. O banco não tem nada a ver. Quem prometeu aí a vida, né, foi o seu irmão. Você vai atrás do seu irmão. Por quê, gente? O contrato ali com o banco tá tudo lindo. Raquel, mas o meu irmão me induziu a erro. Aí você vai ter que resolver o problema, o quê, gente? Lá com o seu irmão. Não, o banco não tem nada a ver com isso, gente. Então aqui, ó, esse contrato de empréstimo, ele é nulo, ele é anulável, ineficaz. Raquel, eu já sei que não é nem, né? Imagina aqui, gente. O que vocês acham? Nada disso aqui, ó. Ele é válido e eficaz em relação a Zefeu, ainda que configurado um dolo de terceiro, sem prejuízo de que Sandro responda por perdas e danos. E aí, gente? Ele é válido e eficaz em relação a Zefeu, ainda que configurado a simulação, o quê, gente? A simulação relativa. Gente, não tem simulação, gente. Eu peguei o dinheiro com o banco. O que eu vou fazer com o dinheiro, o banco não tá nem aí. Entendeu? Então, eu peguei o dinheiro para poder repassar pro meu irmão, porque meu irmão ia fazer um investimento e ia me passar. Tem simulação aqui? Não vejo. Agora, é válido e eficaz em relação, ainda que configurado um dolo de um terceiro, sem prejuízo de Sandro, né, responda por perdas e danos. Estranha essa questão, mas o que, gente? Em relação ao banco, tá tudo certo, tá? Então aqui, ó, letrinha D de dado.
ok? Aqui não tem simulação, o máximo aqui seria o dolo mesmo, tá? Do terceiro aí, e aí quem vai ter que, né, se resolver comigo é o meu irmão Sandro. Tudo bem? Percebam, gente, que a gente está diante de algumas questões questionáveis, tá? Essa última é de responsabilidade civil. Deixei o bom para o final. Olha aqui. Adolfinho, ele tem 17 anos, então essa criatura, ela é considerada relativamente incapaz, sim ou não? Relativamente incapaz. Artigo 4º do Código Civil. Ele é condenado pelo juízo da infância e da juventude por ato infracional análogo ao crime de furto. A mesma sentença impõe-lhe o dever de reparar os danos causados. Nesse caso, à luz da disciplina do Código Civil, é correto afirmar que ele é relativamente incapaz. Gente, responde para mim. Adolfinho só responde se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Tratando-se de responsabilidade por danos decorrentes de ato infracional, a responsabilidade é primariamente atribuída a Adolfinho, o que também ocorreria no caso de emancipação, de modo que, se seus pais desejarem pagar a dívida, não se subrogarão nos direitos do credor. E aí, gente, a responsabilidade pelo pagamento recairá sobre Adolfinho como devedor principal. Mas se seus pais desejarem pagar a dívida, poderão usar, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Letra D. Serão solidariamente responsáveis pela dívida Adolfinho e seus pais, né? Percebam, serão solidariamente responsáveis pela dívida Adolfinho e seus pais, até que aquele assuma como devedor principal quando completar 18 anos, de modo que a suspensão do curso do prazo prescricional até a maioridade a todos beneficia. Loucura, né? Tratando-se de responsabilidade por danos decorrentes de ato infracional, a responsabilidade é primariamente atribuída a Adolfinho, o que também ocorreria no caso de emancipação, de modo que, se seus pais desejarem pagar a dívida, se subrogarão nos direitos do credor, salvo se o filho expressamente se opuser ao pagamento. Gente, quando envolve a responsabilidade civil do incapaz, o primeiro dispositivo que vem na nossa cabeça, com certeza, é o artigo 928, né? O incapaz responde de maneira condicionada, de maneira subsidiária, de maneira equitativa, né? Então, a gente sabe que, em regra, na responsabilidade civil, tá? Eu tenho primeiro os pais na linha de frente, artigo 932, inciso 1º, né? Raquel, os pais respondem de maneira indireta, porque quem causou, né, o dano de maneira indireta, responsabilidade indireta, ela é uma responsabilidade objetiva, tá? E aí eu chegaria no próprio incapaz em caráter subsidiário, né? 928 do Código Civil. Tudo bem? Só que, gente, aqui você tem uma situação muito específica, tá? Raquel, é a letra A? Não é a letra A, tá? Que eu sei que a maioria marca a letra A. Porque a letra A é a redação do 928. Olha o que diz, gente, o enunciado 40 da primeira jornada. O incapaz, ele responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária ou, excepcionalmente, como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais nos termos do 116 do ECA, no âmbito das medidas socioeducativas. Como aqui o dano é do furto, né? É a figura análoga ao furto, eu vou aplicar o enunciado. Então, aqui, ó, a responsabilidade pelo pagamento recairá sobre Adolfinho como devedor principal. Mas aí, gente, o que acontece? Os pais, eles podem ser responsabilizados? Podem. Então, eles são terceiros interessados. Pode sobrar para eles, tá? E aí, nesse caso,
Se eles pagam, aqui, ó, pira, gente. Raquel, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o Adolfinho, como devedor principal, mas se seus pais desejarem pagar a dívida, podem usar, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração. Então, se os pais desejarem pagar, eles podem usar, se o credor se opuser, aos meios para poder exonerar. Aqui ele está dando a entender, gente, o seguinte: como aqui houve uma medida socioeducativa, teve um ato infracional, então quem responde na linha de frente é o Adolfinho. Né? Mas se os pais quiserem pagar, podem pagar? E aí, se a outra parte não quiser receber, eu posso fazer, por exemplo, uma consignação em juízo? Sim, tá? Então, gente, por incrível que pareça, é a letra C de coração, tá? É a letra C. Porque aqui eu vou aplicar o enunciado 40 da primeira jornada de direito civil. Ele pode responder como devedor principal na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais nos termos do 116. Lembrando que o enunciado 41 caiu em virtude do enunciado 660. Porque o 41 dizia: a única hipótese em que pode haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com os pais é ter sido emancipado voluntariamente. Não. Continua a existir essa solidariedade, gente. Nos casos, né, ele fala a única hipótese em que pode haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado, tá? Então, na verdade, prevalece a solidariedade aí, né, do sujeito com os pais. Então, e eu estava até conversando com o professor Carlos Elias, gente, sabe o que ele me falou, que eu achei bem interessante? Ele falou assim: Raquel, em regra, quando os pais pagam, eles não podem depois se voltar em regresso contra o filho, né? É isso que está escrito no 934 do Código Civil. O direito de regresso, ele não existe do ascendente para com o descendente. Só que o professor Carlos Elias falou assim: Raquel, quando se trata de crime, né, de atos infracionais, se porventura os pais pagassem, né, os pais como terceiros interessados que podem ser, como é que eu posso dizer, podem ser acionados, eles poderiam pagar e sim se voltar em regresso contra o filho. Porque aqui, gente, se trata de ato infracional, de ilícito, né? Aí, nesse caso, teria a possibilidade do regresso. Olha que interessante, gente. A regra é que não, mas quando envolve no meio, gente, os tais atos infracionais, há doutrinadores que dizem que sim, que aí o ascendente pode depois se valer de regresso contra o descendente. Pira, gente, é muito detalhe, né? Então aqui, ó, Raquel, ficou a letra C, Brasil. Gente, não é a letra A, tá? Não é. Lembra, a criaturinha foi condenada pelo juízo da infância e da juventude por ato infracional e nessa mesma sentença o dever de reparar os danos causados. Gente, eu não tô falando se a questão aqui falasse assim: ah, o Joãozinho chutou a bola na vidraça da vizinha, quebrou. Isso aí é um antigo caso cível, não tem nada de ato infracional aqui. Então, os pais poderiam ser chamados? Sim, os pais primeiro. E se os pais não tivessem, eu poderia atingir o incapaz, subsidiariamente. Beleza, tá? Aqui não. Aqui eu tô falando de um processo sobre a vigência do ECA, ato infracional. Então, aqui, gente, vai prevalecer o enunciado 40 da primeira jornada de direito civil. Tudo bem? Ele pode, excepcionalmente, responder como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais. Pira, né, gente? Inclusive, gente, os pais, se os pais pagam esse prejuízo como terceiros interessados, né, eles se subrogam no direito de credor e poderiam cobrar sim do filho. Por quê? Porque se trata de uma base, a base aqui do fato é um ato infracional. Embora não exista, em regra, direito de regresso contra, né? Porque assim, gente, não tem justificativo. O cara praticou um quê? Imagina os pais terem que responder isso e não poder cobrar do filho, que tá cometendo o quê, gente? Atos análogos aos crimes. Então, é uma perspectiva, é um olhar diferente. Então, achei essa questão, gente, extremamente interessante, tá? Porque ela faz a gente cair do cavalo. Porque todo mundo vai na letra A. Porque a letra A, o quê, Brasil? Ela é a redação do 928. Só que ele está querendo um aprofundamento nessa questão. Ele está querendo, né, o enunciado 40. Lembrando, gente,
Essa parte aqui, que envolve o incapaz, responsabilidade civil, tá? Emancipação, você vai ter que ler os enunciados 39, 40, 41 e 660. Pode ler. 39, 40, 41 e 660. Tá? Então, assim, gente, achei essa questão top. Nós tivemos aqui pelo menos 2 questões, tá? Bem polêmicas, que foi aquela lá da fiança, sem a outorga ou vênia conjugal, e essa aqui de responsabilidade civil. Tranquilos? Espero que tenha sido positivo. Tô na torcida aqui por vocês, que vocês arrasem nessa prova aí no Tocantins, né? TJ Tocantins. E aí a gente se encontra mais pra frente. Eu acho que eu vou participar da revisão de véspera de vocês também, tá? Grande beijo. Já coloquei o link aí pra vocês. Pega o material, revisa esses artigos, tá, gente? E fica de olho, tá? Porque essas questões foram da Banca FGV também. Então, né, vai que eles repetem essa mesma perspectiva. Tá bom, meus amores? Bons estudos pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.